Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã, mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Vamos para a meditação do Evangelho de hoje, nessa sexta-feira da terceira semana da Páscoa. É o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 52 ao 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continua o Evangelho desses últimos dias Jesus falando que Ele é esse pão que desceu do céu, o pão que nos dá a vida. E hoje, no Evangelho de hoje, mais explicitamente, Ele faz essa alusão à Eucaristia. Os judeus começam a discutir dizendo, porque Jesus fala de dar a carne dele como alimento, o sangue como bebida, e os judeus começam a discutir sobre isso, como pode esse homem dar de comer da sua carne. E aí Jesus fala todas essas palavras a respeito dele, da sua carne, e a respeito da Eucaristia. Só que os judeus, esse povo que escutava, não fazia ideia do que Jesus falava. Eles se escandalizaram porque para eles era como foi um absurdo, era como se fosse na mente deles uma situação de canibais, ter que comer a carne de Jesus. Então eles se escandalizaram com isso e não entenderam. Quando na verdade o Senhor ele vinha falando da Eucaristia, e ele vinha mostrando para eles, para aquele povo e para nós, que ele se dá como esse alimento espiritual. Não como eles imaginaram, levaram até a se afastar de Jesus, que na continuação no Evangelho fala que muitos se afastaram porque era muito duro isso que o Senhor falava. Mas nós sabemos que o que Jesus falava aqui era de se dar como alimento na Eucaristia. E ele fala isso antes mesmo de instituir o sacramento da Eucaristia na última ceia, porque ele quer se dar, na verdade ele se dá, ele dá a si mesmo como alimento para nós. O Senhor sabe o quão necessitados nós somos dele, e ele vem se dar como esse alimento para nós. E ele faz essa comparação aqui, dizendo, no versículo 58, este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Ele vem recordar para os judeus que o povo lá no deserto comeu esse maná, mas morreram. E o alimento que ele dá é um alimento diferente, um alimento que leva para a vida eterna. Se nós nos alimentamos do corpo de Cristo, do seu sangue, nós não morreremos, mas teremos a vida eterna em nós, pela graça de Deus. Já antecipando essa vida aqui, vivendo essa comunhão com o Senhor, e também nos dando a garantia da vida eterna, da vida futura, de alcançarmos essa graça. Mas nós precisamos de uma coisa, precisamos comungar com fé. Não é só nos aproximar da mesa da Eucaristia e comungar de qualquer forma, tendo a mente em outras coisas que não seja Jesus. Nós precisamos comungar com fé, ter a fé nesse alimento que é o próprio Deus. Vamos fazer como a irmã Raíza, que ao tocar Jesus ali no meio daquela multidão, o Senhor percebeu aquela força que saía dele, porque ela tocou com fé. E com certeza naquela mesma situação, naquele mesmo dia,
tantos o tocaram, judeus, guardas, e tantos os próprios apóstolos que estavam perto, tocavam em Jesus até mesmo sem querer, mas aquela mulher tocou de um modo diferente, porque ela tocou com fé. Então, que nós possamos também comungar com fé e receber o corpo de Jesus com essa fé viva, sabendo aquilo que estamos fazendo, sabemos quem estamos recebendo. Vamos acreditar, vamos ter fé e vamos comungar com amor, esse Deus que se deu com tanto amor por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.